Ei, você não sabe por que o mercado abre com gap de alta ou com gap de baixa? Ou seja, não sabe como é que funciona um leilão de abertura? Pois esse vídeo é pra você. Não saia daí, pós a vinheta vou te explicar nos mínimos detalhes. Bora lá, Enzo, bota a vinheta. Au! Fala, peoples! E aí, tranquilo? Bora para mais um episódio do nosso, do meu, do seu, do nosso, no Flow! É, o bicho tá rendendo, hein? E aí, tão curtindo? Sem delongas, bora lá! Eita, Léo, tá acelerado, hein? Mas é para vocês pegarem conteúdos rápidos e bons. Seguinte, peoples! Já se pegaram, né? Mercado, eu sempre vou usar referência, tá? De mercados futuros. Cabe muito para as ações, né? Mas a referência sempre vai ser mercados futuros, até porque a DI tem algumas pequenas dinâmicas entre futuros e ações, tá bom? Somente na parte de leilão de abertura. Então a gente vai focar nos futuros, tá bom? E aí é o seguinte, né? Fechei aqui no 10. No outro dia eu abro no 20 e no 30, né? E o grande lance, primeiramente o porquê isso, né? Porque quando... Fechei agora o mercado, acabou de fechar, certo? Ah, fechou no 10. Legal, mas na noite, sei lá, pode ter saído alguma notícia ruim. Doméstico, né? Alguma coisa política, pode ter acontecido com alguma coisa com o nosso presidente pode ter falado alguma coisa. A gente come só feijão puro, 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 feijão puro. Notícias internacionais, a China vai aumentar a taxa de juros, a China não vai mais exportar, os Estados Unidos, sei lá, entrou em guerra. Você concorda aqui? Vamos lá, vamos utilizar uma catástrofe que é bem representativa, que altera o preço justo do mercado para vocês. Então vamos supor que o dólar hoje, preço atual, está mais ou menos 5.250. É mais ou menos o fechamento aqui da gravação desse vídeo. 5.250. Fazer o seguinte, bora para nossa mesa de projetos aqui, ó, para vocês entenderem bem como é que funciona o leilão de abertura, certo? Porque abre com gap e os detalhes do leilão, tá bom? Então vamos lá. Fechamento de mercado, certo? Mercado oscilou, oscilou, oscilou. Pá, vamos lá. Oscilou, oscilou. Vamos fazer uma linha mais grossa aqui. Aí. Então, oscilou, oscilou, oscilou e pá, fechou aqui. Beleza? Tranquilo, fechou com uma tendencinha de alta aí, mas sem muita novidade. Fechamento aí, 5 então. 5,250, certo? Tranquilo. Só que na madrugada, sei lá, vamos falar uma catástrofe bem catastrófica. A Rússia entrou em guerra junto com os Estados Unidos. Guerra. Cenário apocalíptico. A galera usa muito o mercado de dólar como proteção. Mesmo que seja uma catástrofe entre os Estados Unidos, tá? Lembrando que quando a gente fala de dólar, não é uma moeda única dos Estados Unidos, é uma moeda de negociação mundial. Então a galera procura muito essa proteção. Certo? Então o dólar não pode mais abrir no mesmo preço, já que todo mundo quer comprar. Se todo mundo quer comprar, o ativo fica mais caro. Quanto maior a demanda, maior o preço, certo? Pois bem, o preço abriria, sei lá, óbvio que não seria, o mercado talvez nem abriria, né? Mas abriria com um gapão de alta. Sei lá, abriria 5,350, tá? Abriria 100 pontos de gap, tá? 100 pontos, tá? Do fechamento anterior. Dá mais ou menos uma variação percentual mais ou menos de 2% de alta, tá bom? Óbvio que abriria com muito mais nesse exemplo que a gente deu. Mas vocês entenderam que o preço de fechamento não é o mesmo preço de abertura, porque o que aconteceu aqui, sei lá, 6 horas da noite, 18, né? 18 horas não é o mesmo cenário das 9 horas? Não é o mesmo cenário? São cenários totalmente diferentes? Ou ao contrário, né?
Vamos utilizar o mesmo exemplo, só que com uma notícia boa, né? Pelo amor de Deus. Então o mercado subiu, lateralizou aí, pumba, fechou aqui lá no mesmo preço, 5.250. E aí, sei lá, na madrugada o Xi Jinping, né, fala assim, ó, vou utilizar o Brasil como maior parceiro comercial. Vou importar tudo que o Brasil tem, carne, soja, milho, boi. Vou usar muito o Brasil como parceiro comercial. Isso traria um ânimo muito grande para o país, investimentos internos e tal. Ou seja, quando o mercado fecha aqui às 18 horas, a gente não tem essa notícia. Mas quando a gente vai abrir, certo? A gente tem essa notícia. Quando a gente vai abrir, a gente tem essa notícia. Ou seja, o mercado vai precificar antes. O mercado já no leilão vai querer precificar isso. Ou seja, o mercado abriria, sei lá, agora um exemplo ao contrário, abriria com gap de baixo a 5.150, certo? Agora com 100 pontos de gap de baixa. Então você entendeu que é o momento, é a notícia, é o cenário que vai precificar a abertura? Só que essa abertura, galera, ela é precificada através de uma coisa chamada leilão. Como se fosse um leilão de carro mesmo, sabe? O famoso leilão. Nossa, ó, quem dá mais, quem dá menos, quanto que você aporta, quanto você aporta. Tank 70, 71, 71, A única diferença é que todo mundo dá o seu lance ao mesmo tempo. Quanto mais gente querendo comprar, mais o preço sobe. Quanto mais gente querendo vender, mais o preço cai. A média disso daqui é o valor do leilão. Não se preocupa, é o que a gente vai entender agora. Então, entenderam aqui o cenário, que ele abre com gap de alta e de baixa por causa do cenário entre fechamento e abertura? Tranquilo, legal. Então, agora eu deixei aberto aqui, peoples, a minha plataforma, tá? Pra gente entender o leilão. Bora lá, ó, tá aqui, ó. Plataforminha aberta, ok? Coloquei um replayzinho de ontem mesmo, é bem tranquilo explicar sobre o replay. No caso dos mercados futuros, eles iniciam o leilão 8h55, tá? Para poder abrir às 9 horas, ok? Por isso que a gente fala, o mercado abre às 9, mas o leilão começa 5 minutinhos antes. Quando dá 8h55, pá! A bolsa autoriza, podem colocando as suas ordens. E todo mundo começa colocando ordem de compra e de venda, 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 compra e de venda. Todo mundo vai colocando as suas ordens. Quem quer comprar tal preço? Tá, aqui tá o preço. Quem quer comprar agora aqui? Aqui. Beleza? E a galera vai colocando suas ordens de compra e de venda. Representado muito tranquilamente aqui, ó, dentro do Superdome. O grande lance é, no replay do Profit, a gente já começa às 9 horas, tá bom? Então, a galera já colocou as suas ordens. Tá quase querendo abrir esse mercado. E aí você vai ver, ó, que o fechamento anterior... Será que eu consigo ver o fechamento anterior aqui? Fechamento anterior está me marcando como 215, mas acho que não é isso não. Enfim, não tem problema, tá bom? Eu queria ver se abrir com gap de alta ou de baixa, a gente vai ver na hora que o mercado abrir. Repara o seguinte, ó. Tá vendo que tem compras aqui, ó? Vou colocar em azulzinho, ó. Compras aqui, ó. E apenas uma vendinha. Então, essas compras vai pressionando o valor do mercado para cima. Quanto mais compras, imagina que eu coloco mais compras, mais compras, mais compras, mais compras, mais compras, mais compras, eu estou forçando o preço desse leilão para cima. Aí do nada começa a entrar muitas vendas. Aí entra vendas. Força o leilão para baixo. Então vamos lá. Colocam-se compras. Colocam-se vendas. A média disso daqui, tá? É o valor do leilão. É o chamado de valor teórico, tá? Chamado de valor teórico. Ele fica representado aqui dentro do Superdome, ó, com essa bolinha vermelha aqui, tá vendo? Que ali possivelmente é o preço de abertura. Só que ele vai mexendo, ele vai se ajustando, ele vai mexendo, ele vai se ajustando, ok? Ó, vou tentar representar para vocês. Vamos lá? Vou soltar o play para vocês verem como é que funciona o leilão. Por enquanto, olhem somente aqui, ó. Vou orientar vocês, ó.
Por enquanto, olhem somente aqui, ó, dentro do Superdom, as ordens sendo colocadas e forçando o preço para baixo, as ordens sendo colocadas e forçando o preço para o alto, ó. Vou colocar o replay, vou até diminuir a velocidade dele pra gente acompanhar devagarzinho, ó. Então tá vendo, ó, saindo 85,5, tá? Deixei ele bem devagarzinho pra gente ver ordem a ordem sendo colocadas. Então tem ordens em cima, ordens embaixo, tem ordens fora de preço, eu vou mostrar pra vocês também. Como por exemplo, ó, tem um cara querendo comprar tanto que ele tá querendo comprar, ó, o cara da Morgan, ó, ele quer comprar, ó, a 205, tá vendo? O preço aqui, ó, o preço justo é 185, mas ele quer tanto comprar, ele quer tanto forçar esse mercado para cima que ele coloca até a ordem mais cara. Ó, por exemplo, o cara colocando ordem a 200, lá em cima, ele tá colocando compra lá em cima. Quanto mais compra, mais você força o preço para cima, mais urgência você tem, mais fácil de você entrar nesse mercado, tá? E aí é o seguinte, ó, se você olhar, ó, as ordens que estão participando do leilão, ó, é do 85 para baixo, tá vendo, ó? Preço, ó, 185, tá vendo que tem uma linhazinha vermelha? Tá vendo aqui, ó? E aqui também, ó, uma linhazinha vermelha, ó, bem embaixo de onde eu desenhei, tá? Como é que coloca essa linha vermelha, Léo? É só colocar aqui, ó, botão direito, pra vocês vai estar pequenininho mesmo, tá? Vai ter uma opção aqui, ó, primeira, segunda, terceira, quarta opção, medidor de leilão. E aí ele mostra as ordens que estão entrando no leilão, tá? Então, os compradores do 185 para cima e os vendedores do 170, né, 170 para baixo. Ok? Tranquilo? Vamos acompanhando o leilão, ó. Vamos olhando somente no Superdom, pra gente ver as ordens sendo colocadas e tiradas, ó. O leilão já ficou mais caro um pouco, ó, porque um cara colocou mais uma ordem pra cima. Quem colocou a ordem? Foi esse cara aqui, ó, Nova Futura, ó, colocou uma ordem a 11. O leilão já ficou mais caro ainda. Vamos vendo? Então, ó, tem uma ordem a 11 e uma ordem a 100. Vamos ver quem coloca a ordem, mais caro ou mais barato. E o mercado vai trabalhando, ó. Leilão tava 85, o preço possível de abertura já foi pro 90. 90, e o mercado, ó, opa, voltou para 85. Por que voltou para 85? Porque Terra colocou, ó, 5 contratinhos a 5 mil. Léo, a quantidade faz diferença? Faz, porque a quantidade é uma média do volume, tá? Então faz diferença sim. Ela jogou o leilão mais 5 pontinhos para baixo. Já voltou para 85 novamente, ó. E o mercado tendendo a abrir. Tá, eu deixei o leilão do Mini aqui do ladinho também, mesma coisa, tá bom? Opa, pausa! Ó, saindo aí, quem colocou mais uma ordem, ó? Terra colocou a ordem do outro lado agora, ela colocou desse lado, ó, e desse lado. E repare que a Terra, ó, colocou uma ordem de compra, ó, a 5 mil. Bem lá embaixo, tá vendo? Pode colocar? Pode, não tem problema. E ela colocou uma ordem agora, ó, a 400. Olha o preço do leilão, 5.200, vai, 5,20. Ela colocou lá em cima essa ordem, tá? E você repara que o preço vai ajustando, ó. Pausa, aí o mercado abriu. Quando abre, tá? Ele parece primeiramente, ó, todas as ordens que saíram, tá? Mas não, você não falou que azulzinhos são diretos? Não, azulzinho pode ser diretos, RLP ou ordens de abertura, ordens de leilão. Então, qual que é o preço de abertura do mercado? 92. Tá? Abriu a 92, você vai ver, ó, que todas as ordens que saem a 92. O grande lance é, o leilão, ele vai equilibrando o preço, equilibrando, pá, achou aquele preço justo, no caso aqui 92. E aí, por exemplo, tinham, sei lá, 500 lotes somados na compra que entravam no leilão, tá? Aqui um exemplo, tá? A 92, tá? Mas na venda, no 92, tá? Só tinham, sei lá, 300. Você concorda que vai sobrar compra? Vai sobrar compra. Vai sobrar. E o que faz com essa sobra? Essa sobra entra no book. Tá? Essa sobra entra no book. O cara pode tirar e comprar mercado, como ele pode cancelar. Então nem todas as ordens vão entrar no leilão. Mesmo que você compre a mercado. Pá! Comprei a mercado. Tá? Não tem uma garantia que você vai entrar no leilão. Léo, tem como operar leilão de abertura? Não! Mercado não se opera antes de abrir. Você pode comprar a mercado e vender a mercado e esperar o mercado abrir para ver se sua ordem entrou. Léo, pode ser que não entre? Pode ser que não entre. Porque você ficou nesta sobrinha aqui, ó, nesta diferença de saldo daqueles 200 que ficaram de fora. É muito difícil ficar de fora, mas pode acontecer.
tinha 500 na compra, 300 na venda, certo? Abriu, sobrou 200 na compra de saldo, vai pro book ou tomam a mercado. Se tomar a mercado, né, já dá aquela raspada para cima, tá? Então, esse cálculo vai abrindo ali, vai fazendo com que o mercado abra no preço justo novo, tá? No novo preço justo. E aí, ó, deixa eu ver se eu consigo trazer aqui para vocês, ó. O fechamento desse mercado é isso mesmo, ó. O fechamento desse mercado é 5... Opa, deixa eu engrossar um pouquinho mais. Ó, 5.215. Esse é o fechamento anterior. Ele veio para abrir agora a 5.192. Ele abre com uma variação de cerca de... Quanto que deu? Menos 0,40 de queda. Ok? Por isso que tem os gaps. Aí na hora que você vai olhar dentro de um grafiquinho, ele vai estar desta forma aqui, ó. Vamos olhar, ó. Ferramentas, novo gráfico. Pode ser um minutinho mesmo, tá? Ó. Fechamento anterior, fechou aqui, ó. Pá! Olha o gap que ele abre para baixo, ó. Léo, o que foi aqui? Provavelmente, né, alguma notícia boa, né, que fez com que o nosso mercado estivesse mais caro no dia anterior e no outro dia ele abre com esse gapão de baixa aí. Alguma notícia boa na madrugada, pode ser uma notícia boa, pode ser o próprio dólar no mundo, né, estando fraco. Então faz com que a gente abra com esse gap de baixa. Tranquilo, peoples? Isso é o leilão de abertura. Entendam o seguinte, pode ter um famoso leilão inesperado. Já ouviram falar disso? Leilão inesperado? Acontece o seguinte, tá? Acontece o seguinte. Vamos supor, tá, que o mercado esteja trabalhando aqui, ó. Mercado de dólar mesmo, tá bom? Ele está trabalhando tranquilinho aí numa tendência de alta. Pá, 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 pá. Tá tranquilinho aí, tendência de alta, tá? E do nada, galera, mas do nada, sei lá, alguém dá uma porrada muito forte. Pá! E distorce, sei lá, derruba, sei lá, o mercado 30 pontos, tá? A bolsa tem um mecanismo chamada banda de oscilação. Antigamente essa banda era bem menor, hoje essa banda é um pouquinho maior. Então ele tende a volatilidade do mercado e vai abrindo a banda. Que isso? Diminuindo a banda, ou seja, tá? Ele tem o mercado tem uma banda que ele pode oscilar. Sei lá, ele pode subir rápido 30 pontos, cair rápido 30 pontos, passou para baixo de 31, pode entrar em leilão. Léo, tem como a gente saber essa banda? Não, essa banda, além de ela ser ajustada de acordo com a própria frequência atual do mercado, é um mecanismo dentro da bolsa, não tem como a gente saber, tá bom? E do nada, vamos supor que as bandas de oscilação, tá? Um exemplo mesmo, tá? Bem aleatório, fosse assim, tá? Vamos supor que as bandas estejam assim, ó. Beleza? E aqui, ó, saiu da banda de oscilação. Quando sai da banda de oscilação, a bolsa, ela para as negociações. Ela fala assim, para! Para tudo aí! Para, que alguma coisa tá errada aí. Como vocês tiraram o mercado da frequência normal, entre em leilão, vê o que tá acontecendo, vê novamente o preço justo e aí vocês voltam a negociar. Então esse é o famoso leilão inesperado. Acontece no meio do pregão. Léo, vamos supor que eu esteja, sei lá, Léo, eu esteja comprado, Léo. O mercado estava em tendência de alta e eu estou comprado, Léo. Aqui, ó. Comprei, sei lá, comprei aqui, Léo. Estou comprado. O mercado caiu e aqui, Léo, ele entrou em leilão. O que acontece com a minha posição? Primeiro que você vai estar perdendo dinheiro, né? Você está comprado aqui, mercado caiu, você vai estar perdendo dinheiro. Léo, mas o que acontece? Como é que eu faço? Você não faz nada. Você tem que esperar o mercado reabrir novamente. Após ele reaberto, você vai voltar a negociar. Léo, mas aonde ele abre? Ninguém sabe. Ele pode ter entrado em leilão aqui, tá? Ele pode abrir mais para baixo ainda, te dando mais prejuízo, como ele pode abrir mais para cima. Léo, mas depende do quê? Depende do leilão, certo? Óbvio que depende do que aconteceu aqui, né?
puta, alguém deu uma socada no mercado, mas não era nada. O mercado vai voltar e abrir praticamente onde estava normalmente. Você vai abrir ganhando dinheiro. Como, puta, pode ter saído alguma notícia muito ruim, fez com que o mercado, ou no caso do dólar caindo, né? É uma notícia muito boa, né? Porque o dólar caindo é uma notícia boa pra gente. É uma notícia muito boa, certo? Que fez com que o dólar caísse forte, e aí ele abre em leilão, ele abre mais abaixo ainda, fazendo com que você tenha mais prejuízo ainda. Mas no leilão não tem como você se livrar. O que pode acontecer algumas vezes como a gente opera mini, o mini pode não ter entrado em leilão, o cheio sim. Então pode acontecer dos dois jeitos, tá? O mini entra, o cheio não, o cheio entra, o mini não, tá? Por isso que é muito importante ter os dois mercados ali para ir comparando. E aí, óbvio que o preço justo vai ser feito novamente no leilão. Entra o leilão, vocês viram, a galera vão posicionando as ordens, posicionou, pá, a ordem abre. Léo, como é que eu sei quando o leilão vai abrir novamente? Como é que eu sei quando ele vai abrir? Aí é o seguinte, peoples, deixei até separadinho aqui também, eu acho, tá? Estou na plataforma novamente, vai ter uma guia aqui em cima, ó, chamada Notícias, bem aqui em cima, ó. Deixa eu ver se eu consigo riscar pelo menos para vocês. Vai ter uma guia bem aqui escrito Notícias, tá? Bem aqui em cima nas abas. Eu vou abrir ela aqui para vocês, ó, Notícias. Pá, abri essa guia aqui. Eu vou jogar essa guia pro replay também, tá? Ó, opa, ó, joguei ela pro replay. E ele aparece aqui, ó, tá? Ele vai aparecer dentro dessa guia aqui, ó. Por exemplo, vamos supor que foi o leilão inesperado, tá? Vai aparecer aqui uma linha nova. Um exemplo, tá? Dólar, WDO, entre leilão por limite de oscilação. Porque ele deu aquela oscilação forte e entrou em leilão. Dólar entre leilão por limite de oscilação. Você vai saber o que é. Ou na abertura matinal, né? No leilão de abertura, aparece aqui, ó. Leilão, inicia, aqui não tá aparecendo porque é replay, mas se vocês pegarem no início, inicia-se o leilão de dólar, que hora que inicia? 8h55, vai iniciar o leilão de dólar, certo? 8h55 inicia, aí vai aparecer aqui, ó, a notícia, inicia-se o leilão de dólar. Aí se o leilão não achar um preço justo, ele vai colocar aqui, ó, leilão prorrogado por mais 30 segundos. Achou o preço justo ali, parou de oscilar, esse preço tem que estabilizar um pouquinho. Aí ele vai entrar aqui no chamado WDO, certo? Ou dólar cheio, não faz diferença, prorrogado randômico. Esse randômico é quando o preço se estabilizar, mais 30, mais 10 segundinhos, estabilizou, entrou no consenso, aí o mercado pode abrir. Ok? Então você consegue acompanhar o que está acontecendo dentro do próprio Profit Pro. Perfeito, peoples? Espero que tenha ficado claro para vocês como é que o mercado é aberto, tá? Muitas vezes esse preço aqui, ó, de abertura, quanto mais contratos sai nesse preço de abertura, tá? Nesse caso do nosso replay, sei lá, saiu 200 na compra vezes 200 na venda, então esses 200 é um volume baixo, às vezes, sei lá, sai 4.000 na compra, 4.000 na venda. Qual dos dois você acha que tem mais poder na abertura? Uma abertura que abre com 2.000 ou uma abertura que abre com 4.000 de cada lado? Então essa abertura de 4.000 vai ser um ponto muito bom, porque são 4.000 lotes bem posicionados ou mal posicionados ali, que é esta galera aqui, ó, certo? Que é esta galerinha aqui. Então as aberturas com maior volume tende a ter mais defesa. A abertura com menores volumes tende a ter menos defesas. Certo, peoples? E aí é o seguinte, vocês gostariam de saber as operações no tape reading com stop menor? Stop podendo chegar a 1 ponto, 1,5 ponto, que é bem pequenininho, ou seja, trazendo números, se der errado, eu perco, sei lá, 10, 15 reais. Se der certo, vou pegar todo o movimento de mercado. Vocês gostariam de saber? Pois é que eu vou mostrar no próximo vídeo do NuFlow, certo? Beijão, tamo junto, valeu!